Vamos lá, gente, vamos fazer então a nossa prece. Até fechei aqui o evangelho, vou abrir de novo. Vai que cai um negócio melhor, caiu o duelo, então cai um negócio melhor pra gente, né? Vamos pensar, se cair duelo de novo, eu vou sair correndo. Graças a Deus não caiu. Vamos lá. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma, sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos. Nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida a uma só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já terem sido conhecidos, vivendo juntos, amado e poder reunir-se mais à tarde, a fim de apertarem-se entre si os laços de simpatia. Bem, isso quer dizer o seguinte, tá, gente? Que Joana está reencarnando, se ela que ela já não está reencarnada na Clara, que ela está vindo aí de novo, entendeu? E se você tiver um feeling com ela, que ela vem sua filha, né, Nath? Vai vir mulher, psicóloga e médium. Já sei de tudo, gente. Ela vai vir o demo. Né? Por quê? Oi, Cris. Tudo bom? Vamos fazer a prece para a gente engatar aqui, porque hoje a gente tem várias coisas para conversar. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, a oportunidade aqui estarmos, a nossa querida veneranda Joana, que nos acolhe com muito amor, a espiritualidade amiga, e pedimos a ela que possa nos orientar a fim de que possamos da melhor maneira compreender o conteúdo da nossa noite de hoje. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Tô apaixonada por você, gente. Apaixonada pela tua filha, gente. Clara, você é demais. Gente, tá uma gracinha que tem dois bombonzinhos aqui, gente, hoje. Não tô aguentando. Vamos lá, hoje eu não posso ter nada impróprio para os menores, mas não vai ter mesmo. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente entrou numa parte que é práticas terapêuticas. O que a gente quer dizer com práticas terapêuticas? Quando você entra numa terapia para você poder resolver suas questões, qual a primeira coisa que o terapeuta vai fazer para você? Ele vai olhar para você e vai falar sinceramente desse jeito. Ah, que legal, você pensa assim? Destrói, entendeu? Ou seja, ele vai destruir crenças, valores que a gente tem para reformular tudo isso, para a gente poder pensar de uma maneira diferente, certo? E teve uma criatura que veio fazendo isso com a gente, que foi Jesus, né? Na época em que todo mundo pensava uma coisa, veio ele, rebelde, e falou: se há um governo, eu sou contra. Não, esse foi Che Guevara, né? Mas Jesus deve ter instruído Che Guevara e ele desceu da mesma forma, falando tudo, né? E ele veio aqui e simplesmente virou ao contrário as crenças que a gente tinha, né? Então, onde sucesso era ter dinheiro, era ter uma boa profissão, sucesso passou a ter autoconhecimento, passou a não ter nada a ver com dinheiro, enfim, e é aquilo que a gente chama de sucesso. Então, para a gente fazer autoconhecimento, a gente tem que mudar alguns valores. Na minha opinião, essa é a tarefa mais importante que tem dentro de um processo terapêutico. Se a gente não muda crenças e valores, a gente não consegue fazer o processo terapêutico, porque nós criamos, através dos nossos aprendizados, agora eu já posso escrever, gente, olha que máximo. Estou feliz da vida. Né? Nós criamos, através das nossas crenças e valores, nós criamos o que a gente chama de hábito. Tá ruim essa cor, gente? Tá. Esses hábitos que a gente chama, né, são hábitos de comportamento, são hábitos de crenças, são hábitos de valores. Vamos dar um exemplo. Você aprendeu na sua família que eu sempre dou esse exemplo, respeitar os mais velhos. Aí você sai respeitando os mais velhos. Só que você nunca parou para pensar por que você faz isso, o que é respeito, quem são os mais velhos e qual é a diferença de respeito e passividade. Né? Onde é que eu entro numa situação onde eu preciso falar, me expor e aonde que eu fico serena? E por aí as coisas vão, certo? Beleza, eu falo isso com essas crianças aqui dentro, gente. Vocês sabem que vocês estão fazendo uma coisa muito errada, né? Que elas vão virar o demônio me ouvindo, entendeu? Elas vão crescer com o capeta incorporado. É bom que a idade que elas estão bem. Quando fizer 12 anos, tenho certeza que tem um pacto com o demônio. Né, gente? Criança com 12 anos, quando faz 12 anos...
né, gente? Oi? Ela tá com 10? Não, tá com 8, ela falou. Você tá com que idade, amor? 6. Ah lá, gente. Tenso, né, gente? Eu fico pensando o que vai ser da Fê. Porque minha mãe também me trazia pro centro espírita quando era pequena. Só que eu ficava falando com as entidades, literalmente. Né? Eu andava pelas cadeiras, eu dava passe nas pessoas. Então o médium ia dar passe, eu ia também. Minha mãe, Cristiane, senta aqui. Eu falava, tô ocupada. E eu ia lá, descarregava a pessoa. Era tenso, gente. E dava passe no meu pai o dia inteiro. Botava a mão na cabeça e falava, despende desse homem. Né? Era terrível. Eu era uma criança que não era de Deus. Então, se desde pequeno eu já frequentava o centro, deu nisso. Vocês que pensem 2 vezes, gente. Que a criança de vocês vai dar um trabalho. Mas vamos lá. Então, vamos criando esses hábitos. Esses hábitos formados por crenças e valores, tá? E essas crenças e valores, a gente aprende aonde? Exatamente. Educação social e familiar. Dentro de casa. Beleza. E todos os seus conflitos emocionais vão sair daqui. Legal, né, gente? Dá até uma vontade de falar, Senhor, por que me deste os pais? Né? Por que me deste a cidade? Porque eu não fui um Mowgli, o menino da selva, né? Mas não. Então, o que acontece aqui? Aqui começam os conflitos. Então, para esses conflitos irem embora, eu tenho que mudar a causa deles, que é isso aqui, ó. E as parábolas de Jesus, os ensinamentos dele, vão falar o tempo inteiro disso. O tempo inteiro disso. O que é a parábola, para a gente poder entender? Eu sempre já falei isso aqui para vocês. Parábola é uma forma simbólica de você falar um conteúdo psíquico. Por exemplo, eu quero explicar para alguém o que é alegria. Eu não posso chegar para a pessoa e falar assim, alegria é... Só de falar já dá já dá um momento, não sei, estranho, né? O que é alegria? Alegria é uma coisa que dá, entendeu? Dá e vem, e às vezes passa, não sei o que é. Para você poder explicar o que é alegria, o que você faz? Você cria uma história. Você conta uma historinha, é igual para criança. Para você explicar que a criança, né, não pode fazer alguma coisa, você vai explicar para ela de uma maneira histórica. Para minha mãe, não vou falar isso aqui porque eu vou acabar com a infância, eu vou falar outra coisa, né? Bom, para eu poder entender que eu não podia ganhar presente todos os dias do ano, no dia do aniversário, minha mãe teve que me explicar o que era aniversário. É o dia que você nasceu. Aí eu fiquei olhando para ela e falar, como assim o dia que eu nasci? Não, o dia que você estava na barriga, aí conta a barriga da mamãe, médico abriu, tirou você, eu achei aquilo nojento. Eu ficava olhando para a barriga da minha mãe e falava assim, eu estava aí dentro? Ela falava, tava filha, você era um feijãozinho. Eu nunca fui um feijão, né? Aquilo me irritava muito, eu fazer um feijãozinho. E ela falava e tal, ela teve que inventar uma história bonita para me explicar o que era, para eu entender que tinha um dia, né? No ano que a gente fazia aniversário. O meu irmão ouviu a mesma história e não entendeu. Então tinha dias que ele acordava, ia na cozinha e falava assim, mãe, hoje eu posso fazer aniversário? Aí minha mãe olhava para ele e falava, não, Marcelo. Por que não, mãe? Porque hoje não é o seu aniversário. Mas por que eu não posso fazer aniversário? Aí tinha que contar a bendita história de novo, entendeu? Era um saco. Aí tinha hora que até hoje eu respondia, não pode. Né? Antes de ele acordava de manhã, a gente dormia no mesmo quarto, já olhava para ele e falava assim, hoje não pode fazer aniversário, tá? Não pede pra mamãe, senão ela não vai te bater, mas eu vou. Porque eu sou mais velha e eu vou fazer uma lesão em você. Né? Era tudo uma questão tranquila. Então, essas crianças têm que ser mudadas. Então, quando ele pega aqui pra gente... Quando a gente pega um processo terapêutico, por exemplo, às vezes você tem uma pessoa que ela aprendeu através de crenças e valores que ela não é, ou que ela não pode ser uma coisa. Isso é um problema. Porque quando ela não pode ser uma coisa, ela vai passar a vida inteira tentando ser o oposto, e essa coisa que ela não pode ser vai passar a vida inteira aparecendo, dando uma rasteira nela o tempo todo. Até o dia que ela entender que o maior tesouro dela é essa coisa que ela mais abomina nela. E ela abomina porque alguém contou pra ela que isso era errado. Entenderam? Só que para isso tem que mudar a crença, gente. E mudar a crença que é difícil. Vocês lembram? Quem estava aqui no passado com a gente?
Não é só uns gatos pingados. Ah lá, o Frank está há 10 anos aqui com a gente, né? E isso, o Frank já tem a cadeira cativa, que tem o nome dele. Tem até umas ervas subindo assim. É o Frank, né? Viu? Claro, o Frank já está há 10 anos com a gente, entendeu? O Frank já ele é mais do que... Ele é quase assim, quase meu irmão mesmo, entendeu? Ele repete, né? Ele gosta muito, né? O Frank é maravilhoso. Né? Camila que abandonou. Camila agora tem amigas. Né? Foi sair com as amigas, abandonou a gente. Mas enfim, né? Vamos lá. Então, isso que é muito difícil. Quando a gente deu aula no passado, que eu falei de sombra aqui pra vocês, que eu falei que tinham certas coisas que eram neutras. Nossa, a primeira aula de sombra, quem tava aqui sabe, né? Quem é novo, não quem é novo, mas quem é mais antigo, que já assistiu 1, 2 aulas, quando a gente entra numa turma nova e fala a palavra sombra, nossa, sempre tem alguém que começa a dar aqueles AVC, pipoca, né? Fala, impossível isso poder acontecer, impossível isso ser certo, isso é errado, que não sei o quê. Sempre tem a pessoa que você descobre que ela tá meio, né, endurecida aqui. E aí, quando você vai fazer terapia com uma pessoa dessa, se ela não muda a cabeça dela, não tem jeito. Foi, gente? Foi? Beleza, então vamos começar a mudar aqui. Na parábola do óbolo da viúva, essa palavra é feia, né, gente? Óbolo, não sei o que é um óbolo, né? Um óbolo, parece que é um ovo, alguém botou, não é um ovo, né? Vamos contar, eu acho engraçado porque a primeira vez que eu fui ler essa parábola, eu acho que eu devia ter uns 13 anos. E eu achei bizarra, porque começa assim: reuniam-se em frente ao gasofilácio. O que é um gasofilácio? Né? Gasofilácio. Eu falava, não sei, né? Aonde pessoas jogavam um conto de sente, não sei o que de sente, e a viúva jogou aquilo que ela tinha de, né? Enfim, vou contar aqui a parábola, mas a questão é, por que falar difícil, né, gente? Quando eu for espírito, eu vou falar fácil. Não que eu não seja, mas eu vou fazer um livro, né, Psicologia para Leigos, por mim. E não vou ter foto bonitinha assim, não. Vou ter a foto assim. Só para ser um espírito mais... A pessoa vai olhar o livro e vai falar, que legal, né, gente? O espírito... Identifiquei. É elevado, mas tá um pouco no umbral. Então... não vai ser difícil a leitura, entendeu? Não vou ficar assim, entendeu? Jamais vou tirar uma foto igual Kardec, gente. Aqui, Kardec. Eu tinha medo desse homem. Minha mãe tinha uma foto do Kardec ampliada no Evangelho. Ela falava assim, vamos fazer Evangelho. Eu falava, não, isso vai me bater um dia. Né? Porque era muito sisudo, mas vamos embora. Então, qual é a história do óbolo da viúva? Tava todo mundo, vamos contar de um jeito mais tranquilo. Tava todo mundo na igreja, né, no templo. E como é que funcionava antigamente no templo? Eu quero um troço, por exemplo, eu quero tirar uma boa nota na escola, né? Não faça isso, Clara, não faça isso. Esqueça o nome dela. Júlia, não faça isso também, Júlia, viu? Apesar de você ter batom e ser bonita, não faça isso, né? Vamos lá, você vai querer tirar uma boa nota na escola, aí você pega, faz uma barganha com o Senhor, né? Você faz uma oferenda, você mata um pombo na rua, você mata um gato, mata a sogra. Vocês vão ter sogra, vocês vão querer fazer isso, entendeu? Você levava, né, um ex-namorado estranho, um amigo esquisito. Você entregava um bicho lá, que era o lugar das oferendas. Você dava uma oferenda para Deus, e aí Deus, né, dependendo da sua oferenda, ele, né, te ajudava ou ele não te ajudava. Foi, gente? Então você tinha que pensar que a oferenda tinha que ser como? Ser uma baita de oferenda. Né? É igual aquele povo que no ano novo fica dando coisa para manjar. Já viram as oferendas para manjar? Se eu sou manjar, acaba com a vida de uma pessoa. Porque é pulseira de plástico, entendeu? Aquele barquinho de sushi com sabonete, que é aquelas colônias fedidas. Se eu fosse manjar e eu recebesse uma oferenda daquela, eu acabava com a pessoa, falava, isso aqui é oferenda. Exatamente, eu tacava uma onda na cabeça da pessoa, entendeu? Já ali no começo. Então, a oferenda tinha que ser boa. Então, tinha gente que tinha muito dinheiro, fazia uma boa oferta. E tinha gente que não tinha muito dinheiro, aí fazia o quê? Economizava na oferta. Mas foi a senhora viúva, e ela só tinha uma moeda de 10 centavos no bolso. Só isso que ela tinha. 10 centavos não, que é muita pobreza. R$1. Né, gente? R$1 melhor. Ela tinha R$1 no bolso dela, e aquele R$1 era para ela viver o resto da eternidade. Ela só tinha aquele dinheiro. E aí ela passa no gasofilácio, enquanto todo mundo estava dando R$50, 10, R$100, R$10, ela deu R$1, mas aquilo era tudo que ela tinha. E aí Jesus, né, fala lá para os discípulos: vede essa mulher, ela deu tudo que ela tinha, e por isso ela será atendida. O que ele está falando?
Quando você vai fazer um processo terapêutico, você tem que aprender a fazer uma coisa fantástica, que é a mesma coisa que essa viúva fez, que é morrer. O que é morrer? Para a gente poder entender. É quando você dá tudo que você tem. É quando você tem a coragem de mudar essa crença aqui. De chegar numa certa idade nossa, às vezes 40, 50, 60 anos, e falar assim: vivi a vida pensando errado. Minhas prioridades não eram essas. O problema não é o tempo que você leva para fazer esse gap, porque para você se iluminar, o tempo é muito curto. Como assim curto? Não curto de ser pequeno, de você ter que fazer isso rápido. Não, é um insight que você tem. É um momento, é um clique. Então você pode fazer isso aos 5 anos de idade, aos 6, aos 8, aos 109, né? Não interessa, não importa quanto tempo. Uma vez eu estava aqui no centro, uma mulher chegou para mim e falou assim: ai, bendito seja, sua mãe deve ser muito feliz, né, por ter você como filha. Quase que eu falei: não, senhora, não. Minha mãe, inclusive, está aqui na lista para não pedir para vir de volta a minha mãe, né? E também não correu o risco de ser minha filha, que ela pode ficar traumatizada, né? Aí eu brinquei com ela, ela falou assim: não, mas você é tão novinha. Não sou novinha, tá, gente? Só tenho cara de novinha, né? Ela falou assim: você é tão novinha e já fala dessas coisas, já entende dessas coisas. Ai, se eu tivesse me despertado na sua idade, eu tenho 60 anos e eu perdi minha vida inteira. Eu olhei para ela e falei: senhora, né? Não, senhora. Eu falei para ela, não, a senhora não perdeu a sua vida inteira, a senhora precisou de 60 anos. E eu precisei de 30, a senhora precisou de 60. Qual a diferença entre eu e você se a gente chegou no mesmo ponto? Ela ficou me olhando assim, é o tempo. Eu falei: tempo? Aí eu falei: qual é o tempo de Deus? Vocês sabem qual é o tempo de Deus, gente? Gente, o tempo de Deus é o passado, o presente e o futuro acontecendo tudo junto ao mesmo tempo. É o que a gente chama de... Por quê? Vamos pensar aqui no tempo de Deus. O passado, quando aconteceu no presente, certo? E quando você lembra do passado, você lembra no presente. Quando você pensa no futuro, você pensa no futuro no presente. E quando o futuro acontece é presente. Qual é o único tempo que existe? Qual é o único tempo para Deus que existe? Então, se você despertou agora com 109 anos e uma pessoa com 15, qual é o único tempo que existe? O presente, é o momento. Mas, se a gente tem uma crença, por exemplo, que uma pessoa iluminada vai antes da outra, ou que sei lá que crença que você tem, você não se liberta, isso gera um conflito em você. E para fazer o óbolo da viúva, o que significa o óbolo da viúva? A viúva, ela deu tudo que ela tinha, ou seja, ela se deu, ela soube morrer, ela soube ter coragem de olhar para a vida dela e falar assim: não tem problema, se eu vivi 50 anos errado, agora eu vou mudar. Eu não me admiro se eu descobrir, por exemplo, que eu tenho um ressentimento antigo, que eu tenho um conflito de pai, complexo paterno, complexo materno, que eu tenho um problema na religião, que eu descobri que depois de não sei quantos anos de vida apareceu uma doença. O problema não é o que está aparecendo ou o que eu não vi. A grande questão é, quando aparece a situação, o conflito, é eu saber me entregar, eu saber morrer, eu não me culpar. Então, o óbolo da viúva, ele fala pra gente de um simbolismo da não culpa. Se você tem culpa, você não se ilumina. Gente, isso aqui é básico do espiritismo. Quando você desencarna com culpa, pra onde você vai? Obrigada. Não precisa nem, né? Você vai... E por que é o umbral? O umbral é a perturbação da sua própria mente, te culpando. Você reencontra os seus cobradores ali. Então, assim, se você começa a compreender isso dessa forma, você começa a entender que a tua maior auxiliar, né, é a culpa. Oi, Jimmy, tudo bom? A Nath está aqui, ó. Esse é o Jimmy, Clara, que a gente fala. Esse é o Jimmy. É que a gente descobriu que ela é de Minas. E ela vê a gente. Ela tem uma outra menininha que veio aqui, não veio com você? Qual o nome dela? Letícia. Letícia, beijo pra você. Né? Tá, a Letícia também veio do Mato Grosso, gente. Olha só. Eu devia fazer um programa infantil. Né? Eu vou fazer evangelização. Aliás, sábado eu vou estar aqui de manhã na evangelização. Vou estar aqui cantando com a Xuxa. Tô brincando.
Não, é sábado. Domingo é Seara de Luz. Eu vou estar no sábado. Chamam de... Como é que chama a evangelização? Manhã de Luz. Não tem muita luz, né? Tem as crianças que tem um pacto que quando entra aqui você fala... Né? Chama de luz para atenuar a coisa, né, gente? Para ter trabalhador, para ter evangelizador, né? Mas é manhã sombria, na verdade, né? Mas enfim. Então eu vou ter um programa infantil, gente. Mas vamos embora. Então, o óvulo da viúva fala da gente ter essa capacidade de morrer para a crença, de dar tudo que a gente tem. Isso, para a gente poder fazer a analogia, Francisco de Assis, quando ele tem o grande... Como é que foi a história de Francisco de Assis? Né? Francisco e Clara, né? Xará de Clara, né? Que é a sua amiga ali, ó. Tá vendo, gente? Hoje tá muito aqui, eu tô feliz da vida. A criança que veio de Minas, olha só. Vamos lá. Vamos pegar Francisco e Clara. Francisco, quando ele tem um grande insight dele, primeiro ele ouve a cruz, o crucifixo, né, que era o símbolo de Jesus, falar para ele: Francisco, reconstrói a minha igreja. O que Francisco entendeu, gente? Obrigada, que era para ele reconstruir uma igreja material, e foi o que ele fez. Não satisfeito, ele mandou outros franciscanos irem construir outras igrejas materiais, exportou franciscano e Clarissa para tudo quanto é lado, gente. Foi loucura, foi um intercâmbio, foi maravilhoso, né? Exatamente. E aí, minha filha, você anda na Europa, cada hora que você tropeça num lugar de franciscano, né? Maravilhoso, né? Aí mandou para tudo quanto é lugar lá da Europa, né? Mandou até uma criatura, gente. Ele foi para Marrocos. Foi um frei chamado João, mas ele não deu muito certo lá, porque imagina, ele, né, deu um problema, né? Ele acabou se matando, mas a gente já vai pro caso aqui. Enfim, e aí Francisco, quando ele construiu essa igreja toda, ele ia nas cruzadas, ele apaziguava as cruzadas. Teve uma época que ele sentiu uma solidão muito grande, ele sentiu um vazio muito grande. E ele já tinha aberto mão de tudo na vida dele, da família dele, do nome dele, do corpo dele, porque ele fazia voto de, né, ele fazia jejum, ele não comia quando tinha que comer, da roupa dele, do cabelo dele, tudo, ele abriu mão de tudo. E aí um dia ele se ajoelha nesse vazio que ele sente e pergunta assim para Deus: Senhor, o que queres de mim? E a resposta que ele ouve é: dai-me Francisco. Eu quero Francisco. Ou seja, ele tinha aberto mão de tudo, mas ele não tinha aberto mão do seu eu, porque essas crenças e valores, elas formam dentro da gente a nossa noção de eu. Eu sou. Francisco, né? O que Deus quer de mim? Eu quero isso aqui, ó. Eu quero que isso aqui morra. Para você deixar de eu sou 3 pontinhos, para passar para o processo da morte e descobrir que simplesmente você que não tem 3 pontinhos. Vocês entenderam? Esse é ser a totalidade, é você ser tudo, é você ser identificado com o Senhor, literalmente. Você e o Pai são um. Mas para isso eu tenho que matar isso aqui, ó. E a oferenda que eu faço ante aos meus desafios, porque é isso que a viúva faz. A viúva, ela foi ao gasofilácio, ela deu ali o seu desafio. Por quê? Porque, de fato, ela queria que o problema dela fosse resolvido. Mas quando ela chegou lá, o que ela deu para resolver o processo dela? Tudo que ela tinha, tudo que ela pensava que ela tinha, que ela era. Então, ante um desafio que a gente passa na nossa vida, a gente tem que apostar tudo. Eu tenho que saber abrir mão de tudo. E tudo, gente, é tudo. Esse é o grande lance, desapego. E que desapego é esse? A gente estava conversando agora, né, antes de eu ser aqui para aula, a gente estava lá num papo cabeça, né, eu, Denise e Oli. A gente estava conversando e aí a gente estava falando um pouco da filosofia indiana. Na Índia, você tem os seus dharmas, né? Que são as suas... são os seus deveres que você tem. E por conta das castas, tem mulheres, por exemplo, que elas já nascem e elas já são predestinadas a serem prostitutas. E se elas forem uma boa prostituta, elas se iluminam. Como assim? O dharma delas é isso. Você nasceu, você é obrigado a fazer isso, pela sua casta. Mas, tudo bem, eu sou obrigado a me prostituir, mas eu não sou
uma prostituta. Entenderam a diferença? Isso muda tudo. A hora que você entende que você é obediente, mas zero suscetível, ser zero suscetível, é isso, ó. É você destruir isso e passar a ser aprender a morrer. É uma morte diária. Aliás, a gente faz isso todos os dias. Você nasce, quando você sai da sua cama, você acorda. Aí você faz o quê? Vive, trabalha, faz as coisas que tem que fazer. Chega de noite e você morre, né? Apaga, morto, né? Tem gente que baba, que ronca, né? Maravilhoso. Tem gente que se reza para não acordar, né? Tem várias coisas, mas você morre. E o sonho faz com que você, de alguma maneira, faça um backup de tudo que você viveu para que você possa, no dia seguinte, renascer. Só que será que a gente faz isso quando a gente dorme? Não, a gente dorme e acorda pegado aqui, ó. Eu sou isso, eu sou minha profissão, eu sou o que me disseram, eu sou o que eu devo ser. A gente tem muito disso, né? O que a gente deve ser, o que não deve ser, o que é certo, o que não é certo. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma das principais causas que cria no indivíduo conflito. E são essas coisas de você deve ser e você não deve ser que vai gerando um endurecimento do ego. Ou seja, as pessoas que são muito fixadas em certas crenças e valores, conforme elas vão envelhecendo, elas tendo uma dificuldade imensa, vão tendo milhões de conflitos. Esses conflitos não podem ser revelados, porque eu já estou numa certa idade da minha vida, que se alguém chegar para mim e falar, tudo bom, senhora? Olha, muito legal, seus 80 anos, mas está tudo errado, entendeu? A pessoa morre, né? Ela não aguenta, então ela faz o quê? Ela abstrai. E aí onde é que isso aparece? Doença, nas sintomatizações que vão aparecer no nosso corpo. Sintomas do que eu não quero ver, do que eu não posso ver, porque existe uma crença. Gente, isso é muito louco. Vocês já pararam para pensar que essa crença que a gente tem é a mesma coisa que alguém chegar para você e falar assim, vamos supor, tá? Oi? Que a novela é real. Ou que eu chegar pra você e falar assim, olha, se a gente sair aqui fora, vai ter um unicórnio dourado, entendeu? E aí a gente fica nervosa por causa do unicórnio, não sabe se sai, se não sai, se arruma toda, mas não tem unicórnio, entendeu? Tipo, ainda mais dourado, né, gente? Que ia ser meio estranho. Se fosse branco com o rabinho de arco-íris, era muito mais plausível, né? Mas enfim, a gente começa a ver quantas crenças que a gente adquire, que a gente introjeta e que fazem com que a gente endureça. E às vezes, gente, na televisão a gente vê isso, na mídia. Fala, fala? Tem um livro chamado, peraí que agora, que é um nome bem grande. Aspectos psíquicos emocionais à luz da psiquiatria e do espiritismo. E dos Troubles, não sei, gente, o nome, tá? Eu juro que eu vou tentar saber, né? Não sei. É um livro que tem uma capa marronzinha, que é de vários espíritos, né? É um compilado. E lá vai falar do Alzheimer. Mas a gente, através da psicossomática, a gente já percebeu que o Alzheimer é o quê, né? A pessoa que tem Alzheimer, ela vai tendo seus milhões de conflitos, ela vai tendo suas questões, e essas crenças e valores vão se endurecendo, ela não vai mudando. Tem uma hora que a única maneira que essa pessoa consegue manter a vida é esquecendo. E ela esquece. Só que o problema é que não dá pra gente esquecer. Aí o que o inconsciente faz? Já perceberam que a pessoa que tem Alzheimer, ela esquece, mas tem um dia que ela acorda virada no cão, né? Que ela acorda tomada pelo demônio, que ela briga, grita, ou ela cria um problema com uma fulana qualquer, entendeu? Com uma pessoa que sempre estava ali, porque o inconsciente, ele vai cobrar. Ela tem memória do que convém. Beber água da Iraci, que ela não tem mononucleose. Fala. Sim. Ele teve Alzheimer? Mas ele tá bem, viu?
Que bom que a outra filha não está aqui, né? Que daqui a pouco ele brota aqui e vai mandar recado. Pelo amor de Deus, de novo não. Né? Mas o Alzheimer, a pessoa, ela lembra daquilo que é convencional. Aquilo que não machuca. Não machuca ele lembrar dessa fase. Mas talvez machuque ele enfrentar um casamento. Ele enfrentar a realidade. Ele enfrentar situações. Então você subtrai aquilo. A maneira de você... E isso, gente, é involuntário, né? O nosso corpo vai fazendo isso. Aliás, quando a gente tem alguma coisa que a gente nega muito na gente, a gente desenvolve doenças autoimunes. Que pegam o simbolismo daquilo que eu nego em mim, né? Então, Hashimoto, né? A pessoa que tem o lúpus, que tem sei lá o quê. E eu destruo aquilo que simboliza aquilo que eu não aceito em mim. Foi, gente? Não, vocês estão tá com a cara estranha. Não me pergunta, que eu não sou médica. Tô brincando, né? Uma doença autoimune, se eu não me engano, ela gera vários sintomas, mas ela é autodestrutiva. Então, certas partes do seu corpo, ela vai destruindo, porque ela não reconhece como dela. Com isso aqui, ó, com não aceitação. Se eu, por exemplo, vamos supor, tenho uma situação muito fixa, onde eu acho que eu sou certas coisas, o meu corpo pode desenvolver uma inflamação ou uma degeneração em algum órgão meu que simbolize o oposto. Vou dar um exemplo para você, né? Não vou dar um exemplo de doença autoimune, mas vou dar um exemplo de crenças e valores. Adolescente é terrível. Porque, quer ver uma coisa? Vocês estão numa fase boa da escola, né? Essa fase boa da escola é que vocês não se apaixonam por ninguém. Mas quando vocês estiverem mais velhinhas, vocês fizerem 11, 12 anos, já aconteceu a tragédia, eu vou contar pra vocês, tá? Todo mundo que a gente gosta, não gosta da gente, dá um ódio, né? Eu gosto do fulano, mas graças a Deus que isso acontece, né, gente? Porque quando a gente cresce mais pra frente, a gente descobre que graças a Deus fulano não gostava da gente. Porque normalmente fulano que a gente escolhe... É um traste, entendeu? É o dedo podre. Eu quero esse, né? Ou a gente gosta porque as amigas gostam. Teve uma época que eu gostava de um garoto, de uma amiga minha gostava tanto de um garoto que eu passei a gostar do garoto porque ela gostava do garoto. E aí um dia... Oi? Foi muito louco. E aí um dia eu encontrei esse menino no Barra Shopping, né? Ele me encontrou assim, eu falei, oi, tudo bom, tudo bom? Aí a mãe ficava zoando ele, Zé Ricardo tem a boca assim, Zé Ricardo anda assim. E eu peguei até um entojo do Zé Ricardo, eu olhava pra ele e fazia assim, ó. Né? E ele nunca soube por quê. E eu tava imitando a boquinha dele, que era meio assim, né? Estranha, né? E minha mãe falava, você gosta dele porque a fulana gosta dele, porque não sei quem gosta dele. E eu falava que não. Depois, onde eu olhei bem pra ele, quando eu percebi a boquinha, que começou a me incomodar. Minha mãe falando, Zé Ricardo. Que eu chegava em casa e falava, mãe, hoje o Zé Ricardo. Ela, o Zé Ricardo, né? E eu comecei a ficar com aquele negócio do Zé Ricardo. Aí eu comecei a ver a boquinha dele. Aí deu um nojinho. Né? E aí passaram-se anos, bem anos, quando eu já estava com meus 25 anos, eu estava um dia num lugar, eu encontrei quem? O Zé Ricardo. Nossa, gente, quando eu olhei o Zé Ricardo, eu falei, querido, bota isso filme. Bota isso filme porque quem vê isso despreparado pode ter um ataque do coração, entendeu? Pode ter um AVC, uma paralisia, porque isso é muito feio, filho, entendeu? Foi terrível, gente. Eu fiquei chocada com o Zé Ricardo. Cheguei em casa, agradeci tanto a minha mãe. Falei, mãe, realmente, o Zé Ricardo é muito feio. E a gente conversando, ela falou, mas você encontrou o Zé Ricardo? Eu falava, o Zé Ricardo. Ela, dá boquinha? Eu, dá boquinha. Ela, como é que você sabe? Eu falei, porque eu perguntei pra ele até, porque eu vi a boquinha, eu falei, conheço essa boquinha de algum lugar. E eu fiquei olhando a boquinha um tempo, até uma hora, né, gente, que a bebida sobe, você vai perguntar a pessoa, você fica sem filtro, você pergunta a pessoa. Você sabe mais é Ricardo? Ele já ficou felizão, né? Chega uma lourinha mais bonitinha, né, que não tem a boquinha assim, pergunta pra ele, você é o Zé Ricardo? Ele abriu um maior sorrisão com a boquinha. Só. Aí, eu falei, ele, de onde é que você me conhece? Eu falei... Pode ser uma coincidência o seu nome ser Zé Ricardo, mas você estudou no céu? Aham. Aí eu falei, tá. E fui embora, eu não quis nem fazer contato. Porque, né, me deu um... Falei, bota isso no filme, senhor. Acho que a mãe dele, quando ele cresceu, falou que só queria ele como amigo. Só quero como amigo, filho não, entendeu? Porque é um pouco traumático. Mas, enfim, voltando para cá, até me perdi onde é que eu estava. Lembrei. E aí, quando a gente vai crescendo, que a gente vai ficando mais adolescente, como ninguém gosta da gente nessa época, o Zé Ricardo nunca gostou de mim, mas naquele dia ele quis me pegar. Mas não me pegou, né? Por causa da boquinha que era assim, me deu um... Eu lembrava da minha mãe fazendo... E aí eu não conseguia, né? Não flertou, né? Podia ser um antigo amor, mas depois da boquinha
Reconheci pela boquinha, né? E aí, depois, quando a gente vai fazendo 12, 13, 14 anos, ninguém gosta da gente. A gente gosta do fulano não te quer. Do ciclano também não te quer. Agora eu gosto do Beltrano também não te quer. Agora, quando você entra na faculdade, muda tudo, né, gente? Todo mundo que você quer te quer. Aí começa o problema, né, gente? Porque você tem que começar a entender que amar o próximo não é sempre amar você te ama o próximo, você te ama o próximo. Tem que ter uma certa seletividade, né? E aí a coisa começa a ficar complicada, tem que ter um negócio. Então, assim, né? Se você passa por uma fase adolescente muito traumática, né? Se você cria na tua cabeça que você é feia, né? Que você não é tão bonita quanto você pensa, que você não tem certos apetrechos, porque eu não sou a popular da escola, porque eu não sou a lourinha, porque eu não sou a moreninha, porque eu não sou a do olho azul, porque eu não sou a japinha, porque eu não sou não sei lá o quê. Quando você chega na adolescência, você desenvolve uma coisa fantástica, que é a aparência do choquito. Já viu a pessoa que é um choquito? Né? Que ela tem espinha até no couro cabeludo, né? Aquelas espinhas. Por quê? A maneira dela fazer assim, ó. Não chega perto de mim. Entendeu? Eu sou estranha. Aí a pessoa... Ninguém vê uma pessoa que chega e fala, ai, que linda. Quero beijar a bochecha dela. Ninguém faz isso, gente. Desculpa, mas ninguém faz, né? Eu também tive minha época das espinhas, né? Todo mundo teve, né? E assim... E é uma maneira da gente fazer isso aqui, ó. É uma maneira do adolescente fazer uma repulsão, ó. Não posso pegar ninguém. Por quê? Espinhos. Né? E espinhas é como se fossem espinhos. O nome próprio diz. E é uma coisa inflamada. E você tem logo aonde, gente? Na face. Né, gente? Exatamente no queixo. Né? Exatamente. Em lugares que a pessoa olha para você e fala, uma ervilha, né? Ela vê e ela já se apavora. E ela já fala, não pegarei nunca. Né? Então, assim, isso acontece. E isso é uma crença. Porque a pessoa que se acha bonitinha, já perceberam que sempre aqueles que são populares na escola, quando vai envelhecendo, vão ficando estranhos? Vão ficando estranhos, né, gente? Imagina se você é a pessoa popular da escola. Desculpa, você é estranha. Tô brincando, né? Mas, enfim. Mas sempre tem aquela pessoa que é bonita, mas não fica tão bonita. Enfim. Mas a gente parar para olhar, essas pessoas, a cabeça delas, por conta dessa aceitação que aconteceu, né, não vai passar por esse tipo de conflito. Pode passar por outro, mas por esse não passa. Foi, gente? Vocês entenderam? Não, quem? Não, é bom. O problema é que ela vai ter outras pipocas aí, né? Porque que custo é esse, né? Que a gente paga para ser popular e também para ser estranha. Todo mundo faz isso, né? Tudo, ninguém... Não existe almoço sem preço, gente. Entendeu? Então, a gente sempre está vivenciando... A gente tem uma coisa muito desenvolvida, por exemplo, o nerd. O típico nerd, né? Aquela pessoa que, né, a gente chama de... Né? Não vou falar que é siglas porque é estranho, mas vamos chamar aquela pessoa estudiosa, né? Que senta e só estuda. Ela, às vezes, é tida como inteligente, mas ela não é o quê? Gente, pelo amor de Deus, o nerd não pega ninguém. Então, tô contando, né? Tem aquele estigma de que a pessoa que é nerd é feio, não pega ninguém, né? Mas assim, você vê que cria uma timidez, que cria às vezes, porque ele é inteligente. Mas aí ele olha pro cara que é burro e o cara que é burro tá pegando geral na turma, certo? E ele não. Então ele faz o quê? Tuft, se fecha. Eu sou feio. E às vezes nem é, gente. Tem umas pessoas que são bem gatinhas. Eu gosto de inteligência. Entendeu? Aparência também, mas inteligência eu gosto bastante, né? Mas enfim, vocês entenderam aonde entra o conflito? E aí, para a pessoa poder destruir, por exemplo, essa ideia de que eu sou inteligente, mas eu sou feio, o que ela tem que fazer? Isso aqui tem que morrer, ó. Filha, vai pensar no que é beleza, vai repensar o que é beleza, vai repensar o que é inteligência, vai repensar o que faz as pessoas atraírem. Você sabe que tem um livro ótimo para as mulheres, aliás, vocês duas já podem começar a ler quando entrar na 4ª série, que na 4ª série, em vez de você ler, né, Em Busca da Montanha Encantada, eu queria ter lido esse livro, porque os homens amam as mulheres poderosas, que eu não ia ter metade dos conflitos que eu tive com o relacionamento, né? Porque o que o livro fala? Ele fala assim, as mulheres pensam que o que atrai um homem é beleza, e não é. Que dá um ódio, a mulher um ciúme carinhoso, né? Também não é. O que atrai um homem é a atitude. E atitude, gente, não é atitude, não é a mulher ir fazer, é a mulher ser. Sabe, ela ser. Ela não é questão, aí liga ou não liga, não tem nada a ver com liga, não liga, beija, não beija, fica, não fica, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ela saber o que ela quer. Ponto. Acabou. Se eu tivesse lido isso na 4ª série, gente, que eu estava casada na 5ª série.
Na 5ª série ia estar acontecendo meu casamento, entendeu? Que não aconteceu até hoje, né? Enfim, por que será, né? Já li os 2 volumes, inclusive, entendeu? Que depois tem o porquê que os homens casam com as mulheres poderosas. Eu devo ter algum tipo de problema. Tô brincando, gente, mas vamos embora. Mas casar só daqui a um tempo, né? Casar, ter filho, deixa um tempo pra cá. Eu estou gostando da minha juventude. Enfim. Então, o que a gente está falando? Isso é uma morte, isso é um óvulo. É eu dar tudo aquilo que eu tenho, eu dar os meus valores. E por que ele dá a ideia de óvulo? Né? Eu falei de valor. Ele fala do gasofilácio, onde as pessoas colocavam dinheiro ali, né? Davam os seus valores. Porque o símbolo do dinheiro é o valor. O que é importante para você. Então, quando eu pego aquele valor que eu tinha, que cria o que eu sou, e eu abro mão dele para poder vir a ser outra coisa, para poder me conhecer, aí o processo psicoterapêutico começa a fazer efeito. Mas enquanto eu não tenho coragem de abrir mão do que eu sou, isso não vai funcionar. O que vai acontecer se você não abrir mão do que você é? Você vai ser uma marionete. Você vai fazer com bons comportamentos. Quantas pessoas a gente não conhece que fazem o bem, mas que sofrem? Vou dar um exemplo. A pessoa vem, se entrega na caridade, faz não sei o quê, faz nananã, sei lá o que ela faz, ela dá até, né, o cabelo dela para alguém, faz de tudo, mas ela não consegue ter paz. Não consegue ser uma pessoa plena. Ela pode falar que ela é, mas ela não é. Aí começam a aparecer as somatizações, né? E por aí vão os desafios na vida. Porque, na verdade, a gente tem que começar a compreender que, né, saber morrer para isso é que é difícil. Isso é Daime Francisco. Isso é o óvulo. O óvulo é a oferta, né? A oferta da viúva. O que você tem que dar para o seu self? Vou desenhar o nosso modelo psíquico aqui, gente, para a gente poder entender. O que você tem que fazer? Se o seu processo é esse, ó. A gente tem o nosso eixo ego-self, certo? Self e o ego. O ego dá a ideia pra gente de eu. Eu sou, né? Eu não sou, por aí vai. Só que o self diz pra você que você é tudo. Para você poder destruir isso, para você poder fazer esse alinhamento ego e self, o ego tem que entrar dentro do self. Ele tem que fazer o quê? Senhor, sou um servo inútil, não faço nada mais que a minha obrigação, que é conscientizar, mas eu sou o seu servo. Eu permito voltar para casa, o filho pródigo que volta para casa e acha tudo. Agora, enquanto esse ego não fizer esse caminho de volta para dentro de si, ele vai pensar que ele é o quê? Senhor. Uma caixinha, vai pensar que ele é senhor, vai pensar que ele manda, vai pensar que ele dita. E o self vai começar a bater aqui, ó. É onde ele manda os conteúdos do inconsciente para perturbar essa fortaleza que é criada. Então eu preciso fazer com que o self se redima. Por isso que toda a coisa de Jesus, olha só eu, gente, né? Todos os ensinamentos de Jesus, as parábolas de Jesus, os dizeres de Jesus, ele sempre diz que ele é servo. Ser servo não é descer, encarnar na terra e ficar trabalhando para os outros, tá? É a entrega, é eu saber conseguir me integrar para esse eu, é eu conseguir falar. O que eu penso que eu sou, eu não sou. E se eu chamo isso aqui de Deus, eu começo a trabalhar o desapego. Porque se tudo que o meu ego conscientiza vem do meu self, as coisas não são do meu eu, são do self, então são de Deus. Tem uma frase do Holden que eu gosto muito, ele fala assim, eu sou uma pessoa inteligente, mas a minha inteligência vem de quem? Do self. Se o self é o Deus que mora em mim, a minha inteligência não é minha, ela é de Deus. Eu só faço bom uso dela. A capacidade minha de falar não é minha, é de Deus. Eu faço bom uso dela. A minha capacidade de amar não é minha, é de Deus. Eu faço bom uso dela. Na hora que você começa a entender esse desapego total, a sua noção de eu sou desaparece. E o que vira, o que sobra, é essa noção de é o ser. Foi, gente? Esse movimento de volta
chama autodescobrimento. Esse movimento de volta chama terapia. Esse movimento de volta é o filho pródigo que sai de casa, vive um reinado que vai deixando ele pobre, né? E depois ele é obrigado a retornar para casa. E essa morte, esse retorno para casa é o óbolo da viúva. Cansei e vou abrir mão de tudo aquilo que eu penso que eu sou, eu volto para cá. Aí eu vou pegar a aula da Júlia. Bem-aventurados os pobres pelo espírito. Não é pobre de espírito, porque a pessoa que é pobre de espírito é um porco, né, gente? É aquela pessoa tosca, é aquela pessoa, né, que não tem espírito. Mas pobre pelo espírito é porque eu entendo que a minha riqueza não está aqui, a minha riqueza está no meu trabalho espiritual. Logo, eu sou pobre pelo espírito. Eu me empobreço aqui para ser rica aqui. Foi, gente? E a maneira da gente fazer isso é o desapego das coisas materiais. E quando eu falo desapegar das coisas materiais, quando os espíritos falam desapegar de coisas materiais, eles não estão falando só de você desapegar de dinheiro, profissão, enfim, deixa eu ver, famílias, coisas. Ele está falando para você desapegar de crenças, qualidades, dons, dependências. Como assim qualidades? Eu falo muito, uma coisa que eu sei que eu faço, falar bem. Que eu falo em qualquer momento, gente, qualquer lugar, para qualquer pessoa, para qualquer língua, né? Adoro falar. Mas a fala não é minha. A fala é de Deus. Esse dom não é meu. Eu faço uso disso. Mas não sou eu. Entenderam a diferença? É isso. Então, assim, o pianista, eu tenho o dom de tocar piano. Se eu me identifico com o meu dom, eu estou apegado. Se eu entendo que isso não é meu, eu faço uso disso, eu desapego. Foi? Pobre pelo espírito. E aí a gente vem para... Tinha uma outra que eu tinha que falar. Os que choram, porque serão consolados. Quando ele chora, quando o ego sofre... o gatilho, é o insight que dá para o ego fazer o quê? Voltar. Quando o filho pródigo se vê com fome, sem dinheiro, no sofrimento, quando ele chora, é o gatilho para ele ter o insight e voltar. Vou ser bem clara, tá? Os maiores insights da sua vida, o maior crescimento que você vai ter na sua existência, são nos momentos de crise, de conflito. Porque quando está tudo bem, você até rola um insight, uma coisa legal. Agora, quando está tudo mal, você é obrigado a buscar um insight. Você é obrigado a buscar uma ajuda. E é aí que você começa a ter os processos. Parece difícil, mas para o self, para Deus, é o seu melhor momento. Então, se você quiser ajuda para passar por isso, nunca faça uma prece assim: ai, Senhor, me ajuda a tirar isso da minha vida, né? Afasta o mal de mim, me protege. Fala: não, Jesus, me taca nos infernos, mas vai comigo, entendeu? Mas vai do meu lado, mas me inspira, mas me faz ter olhos de ver, ter ouvido de ouvir, ter coração de aceitar, capacidade de morrer, faz eu me entregar, faz eu saber me doar. Não tira nada do que eu tenho que passar, mas faz eu ter lucidez. Olha a diferença do que você fala assim: ai, me protege. Até que parece que a espiritualidade vai pegar um escudo, vai atrás de você, né? Com escolta, né? A tropa de elite vai andar com você na rua, né? Então, senhora, não toca nela, né? Tipo, ali um bandido, vamos fazer a proteção, entendeu? Tipo, espiritualidade está e andando para você, entendeu? Para isso, ela quer que você se ilumine. Como, meu filho? Não sei. Da melhor maneira. Então a espiritualidade não vai proteger você de você mesmo. Eu não vou proteger você do que o teu self quer que você aprenda. Porque senão eu estaria fazendo o seu grande mal e não o seu bem. Foi, gente? Perguntas? Querem cantar uma música? Quer cantar uma coisa, Clara? Quer mandar um beijo para alguém? A cara da Clara: pelo amor de Deus, não fala mais meu nome. Já tô famosa demais. Quer, Julia, falar alguma coisa? Quer vir cantar uma música? Quer dizer de onde é que é seu batom? Que é muito lindo, gente. A cor linda, gente. Um rosa maravilhoso. Gente, alguém quer mandar um beijo para alguém? Que aproveita que a gente está aqui online. Vocês estão muito mortinhos, né? Vocês estão cansados? Vocês têm que sair de férias. Que eu voltei aqui, gente, com a corda toda. Voltei aqui feliz da vida. Voltei aqui, ó, amarradora. Podem ir para a África do Sul, gente. É um lugar maravilhoso. Pode fazer excursão.
Pode. Ah, gente, a nossa excursão de Assis está de pé, tá? Só que a gente vai botar para maio, porque a Iraci não vai poder, por conta do lançamento do livro dela, bafão, tá, gente? Se você não comprou ainda o convite do congresso, comprar, porque é bafão. Aliás, lançamento do livro que ela psicografou, que foi tenso, entendeu? Eu posso contar aqui algumas fofocas pra vocês, entendeu? Vou contar, que a Iraci ela vai contar, é melhor ela contando, mas não sei se ela vai, a gente tá tentando convencer ela, mas eu vou dar uns spoilers aqui, né? Iraci é ótima psicografando, ela era acordada às 4 horas da manhã em ponto, toda noite, né? Não sei se é noite ou se é dia, acho que é dia, né? Enfim, pra mim é noite, né? 4 horas em ponto, pelos espíritos que ia psicografar. No começo ela só viu os pés dele e ela ia lá, psicografava, tal, não sei o quê. Depois, né? E ela escreveu várias coisas em inglês, e assim não fala inglês, tá, gente? Isso era engraçadíssimo, né? Que ela perguntava pra mim, o que é Cheryl? Eu falava, deixa eu ler, filha. Ah, tá, né? Ou era outra palavra, completamente diferente, né? A gente explicava, tal. Foi maravilhoso. O Luz Mário fez a revisão do livro dela, porque o livro dela fala muito da psiquiatria, da psicologia. E foi ótimo. Às 4 horas da manhã ela acordava, né? Ia lá psicografar, voltava a dormir. Então, para mim, para nossa vida, foi pura magia, né? Porque eu sabia que... Ah, então, quem é o espírito? Não vou contar. Por quê? É um bafão. É um espírito bafônico, eu posso dizer isso. É um espírito bafônico que vai dar um bafafá imenso. Então, se preparem para o Seja ficar famoso para o mundo, reportagem, processo, tudo, gente. Tudo. Vai dar de tudo, entendeu? É um espírito bafônico. É um espírito que você fala, gente... Eu fiquei chocada onde que foi. Quando eu sabia quem era, ela me descreveu quem era, contando outro dia. Ah, eu vi, né? O espírito chegou, ele era assim, assado, não sei o quê. Aí eu falei, é fulano, né? Fulano, não sei o quê. Não vou falar se é fulano ou fulano, tá, gente? Então vou falar, é os Troubles, né? Não vamos dar gênero, né? E aí ela falou assim, não, lógico que não. Aí eu peguei na internet a foto da criatura e falei, é essa criatura? Aí ela ficou branca no carro. Ela, é. Eu falei, lá embaixo quem é? Ela quase morreu. Ela já não queria mais psicografar. Não quero mais, não vou assinar o nome de ninguém. Eu falei, vai, porque é uma pessoa demoníaca, uma pessoa que veio para revolucionar, uma pessoa que não é do bem, ela vai assinar o nome dela, né? E aí foi bafônico. Então, assim, vai ter todo um lançamento lá no congresso do livro dela, né? Depois ela vai fazer um petit comité aqui pra gente, né? A gente está tentando convencê-la. Então, vocês têm que vir falar assim pra ela, fiquei sabendo que você vai fazer um lançamento aqui com filme, com debates, maravilhoso. Ela vai falar, não vai saber de onde saiu. Estou contando para vocês, tá? Porque quanto mais pressão, mais convence a loura, entendeu? Mas ela não acessa essas coisas. Ela não tem tempo, ela só acessa o Divaldo. Ela não vai saber, entendeu? Ela não vai nem saber, entendeu? Mas vai ser bafônico, gente. Então, se você não comprou o convite do congresso, compre, porque vai ser tipo assim, processo, entendeu? Nível processo, entendeu? Nível bafafá, nível Globo, nível prepare-se para você entrar aqui e ter repórter e você entrar bem bonito, tá, gente? Porque aparecer na câmera com a cara da desgraça não dá, né? Então, vem bonito, vem arrumado, que vai ser um bafão, entendeu? Eu já tô aqui louca, feliz da vida, eu queria contar para vocês, mas não posso. Só posso dizer que é um espírito bafônico. Famous, bafônico e famous. Contei. Entendeu? Oi? Minha filha, pode ser. Pode ser do mundo das artes. Não sei se é do mundo das artes. Não, sim, depende. Não sei. Depende da arte, depende do que arte que nós estamos falando, né, gente? Se for arte do susto, pode ser. Tô brincando, né? O espírito até dedurou, né? O filho da moça que trabalha lá em casa fazendo besteira para si. Foi ótimo, gente. Dedurou mesmo. Ela escutou um barulho, né? Aí ela falou, será que tem espíritos umbralinos aqui? Oh, meu Deus, mas estamos psicografando. Aí o espírito olhou para ela e fez assim... Aí ela olhou assim e falou, Eva, que é a moça que trabalha lá em casa, vai lá no meu quarto ver, que ela viu um vulto passando. Aí quando a Eva foi lá, ela tomou um susto, ela gritava, Era o filho dela escondido debaixo da cama da minha mãe, e o espírito dedurando. Entendeu? Que vai dar um susto nela, entendeu? Maravilhoso, gente. Aí você vê que espírito de luz faz o quê? Dedura. Fofoca. Ele conta as coisas pra você, entendeu? Né? Ele trola, faz trollagem, entendeu? Deve ter um youtuber espiritual. Quando você for pro nosso lar, vai ter YouTube trollando médiums. Aí vai aparecer, entendeu? O espírito lá, vai aparecer, gente. Oi?
Vai ser ótimo, gente. Eu vou passar o dia inteiro no YouTube lá do nosso lar, com certeza, né? Gente, é isso. Perguntas? Não? Vocês estão muito apagados hoje, gente. Vamos precisar de um feriado, né? Estão precisando de uma renovação. Ah lá, gente. Mas, enfim. Oi? Já teve feriado. Você foi viajar? Ah, tive feriado, né? Ai, gente. Ó, você vai falar com aquele senhor dali, que é o senhor que grava, e o senhor dali vai contar para algum supervisor, que vai contar para não sei quem, que vai chegar no Oliviane. Então você... Ah, eu achei que fosse uma blusa de gola alta, descobri que não é. O que te aconteceu, criatura? Caiu? Eita, essa mulher é muito linda, né, gente? Ela é bonita, né, Cláudia? Meu bem, até com o negócio. Quebrou uma vértebra? Ave, gente, mas tá linda, né? Olha lá. Ela quebra e tá linda, gente. Eu quebro e fico a cara do demônio. Mas, enfim. Oi? A classe tá na alma, a gente ainda vem super tranquila. Eu achei que fosse blusa de gola alta. Falei, nossa, que bonita, né? Eu achei que fosse uma blusa de gola alta, gente. Não é. Mas, enfim. Vamos fazer a prece, então, pra gente poder comer pizza, entendeu? Que hoje tá friozinho. Não sei se tá frio, né, gente? Fez frio, né? Pra mim tá um calor desgraçado. Que eu peguei 1 grau lá. Foi tenso. Aconteceu alguma coisa lá pra te deixar feliz? Alguma coisa? Gente, aconteceram várias coisas para me deixar feliz, né, lá na África. Não, a sogra foi ótima. Aliás, minha sogra e minha cara me levaram para fazer um negócio de beleza, menina. Descobri que Botox lá custa R$150. Então, o que você vai fazer? Você vai comprar uma passagem para a África do Sul e vai fazer Botox lá, né, gente? Não, lá, mas é barato, gente. O real vale 4 vezes mais lá. Então você chega lá, gente, você quer ver um negócio? Eu trouxe vários vinhos premiados para minha mãe, que eu teria pago aqui R$20. Com aqueles stickers ainda, sabe? Tipo, aqueles, premiado mesmo. Você fala, deve ser bom, né? Maravilhoso, gente. Mas a melhor parte da viagem foi o meu contato com a vaca, que não foi filmado nem fotografado. Que a gente ficou num safari, que eram 50 quilômetros de estrada de chão até chegar na casa que a gente estava. Não tinha Wi-Fi, só tinha vacas. A casa era lotada de vaca, né? E aí, eu gosto pouco de bicho, né? Fui lá eu falar com as vacas. Eu descia, as vacas corriam. Aí eu ia para o outro lado, a vaca vinha para o outro lado. Aí eu cansei, sentei numa pedra e fiquei assim, ó. Aí a vaca veio. Aí a gente começou a fazer um contato. Aí comecei a passar a mão na vaca. A vaca começou a reclamar, mas eu eu queria passar a mão nela. Aí eu passei a mão de novo e tal. Aí em algum momento nós se assustamos. As duas fizeram assim, né? E aí a vaca correu para um lado, eu corri para o outro. E aí ficou meio estranho, uma relação estranha. Mas a vaca ficava ali perto da gente. Foi o melhor momento para mim. E o do elefante também, que eu andei em cima do elefante. Mas dói, viu, gente, andar no elefante. Dói o ossinho da perna, que você senta em cima da coluna dele, que é uma coluna pequena, né? Uma pequena tora, né? Que você senta e ele fica fazendo assim, ó. Aí você vai andando. Fala, que delícia, senhor! Né? Uma delícia, gente. Uma delícia. A coluna do elefante, né? Mas você sabe que o pessoal que estava lá no elefante estavam feio. Eu perguntei pro moço, só uma pergunta, o senhor está sentindo dor? Ele, não. E ele era homem. E eu fiquei assim... Falei, nossa, gente, que tenso, né? Eu ainda sentei num cobertorzinho, num negócio, ele estava no duro mesmo. Eu falei, tenso, né? Eu agarrei a perna do elefante, não queria soltar, entendeu? Foi igual criança, né? Tava todos os 4, a gente foi em 4 pessoas. Quem quer ir primeiro? Aí eu, né? Aí vem a senhora que está um pouco... eufórica. Aí eu já fui entrando no elefante, agarrando a perna do elefante, beijando o elefante. Senhora, a lama na perna do elefante, dane-se, mas eu só vou voltar para aqui ano que vem, né? A senhora pode pegar uma ebola, não, dane-se. Tava nesse nível, entendeu? Foi o momento mais feliz da viagem, né? E quando a gente encontrou não sou do surf, né, gente? Mas a gente foi ver lá o Mundial, que não teve, porque estava tendo tubarão. Ok, né? Mas a gente encontrou os surfistas famosos lá, entendeu? Eu achei eles estranhos, porque eles pareciam meio maconhados, né? Estranho, foi meio esquisito. Mas foi legal também, porque, né? Descobri que eu escolhi uma pessoa para tirar a foto. Falei, tem um monte aqui sentado, eu vou escolher aquele ali que está no canto, tá triste, né? Aí eu perguntei, você pode tirar uma foto comigo? Posso. Depois eu perguntei, qual é o seu nome? Ele, Mick Fanning. Aí o meu namorado...
Aí o que foi ele? É o melhor surfista do mundo, não sei o quê. Eu falei, ah, é? Eu nem sabia que era. Achei que eu tava triste. Fui lá tirar uma foto com ele, né? Tava todo mundo no Medina, e o Medina, nada daquele jeito. Mas eu falei, mas eu tava triste, era o último. Eu falei, vou tirar foto com o último, tadinho, né? Tinha um cabeção também, ele era meio estranho, né? E aí eu falei, vou tirar foto com ele. Tá no meu Instagram a foto, gente. Ele é gente boa. Aí eu fui lá, can I take a picture with you? Ah, yes. Aí deu um sorriso, tá? Aquele sorriso estranho, né? De surfista. Não sei que pode sorrir, né? Aí descobri que era ele. Falei, olha só que loucura, né? Contei pro meu irmão, ele quase teve um AVC aqui. Ah, meu Deus, que ele surfa, ele gosta. Também foi a parte legal da viagem, né? E deixa eu ver o que mais foi legal. Ah, a gente viajou com um menino que tinha toque, maravilhoso. Então, toda hora ele fazia assim. Como ele não é espírita, ele nunca vai ver esse vídeo, tá? Mas viajamos com ele, aquilo foi me dando um ódio, foi me dando um ódio, foi me dando um ódio. E aí um dia, eu chamei ele na sala, falei, senta aqui que eu vou conversar com você. Aí ele... Aí eu tentei, a gente tentou conversar, perguntei de onde é que viu o tique dele, né, que era esse negócio. Aí ele começou a falar que ele tinha uma intuição e que ele achava que se ele não fizesse isso, a intuição parava de vir. Eu falei, filho, você não sabe o que é intuição, entendeu? E aí ele comecei a perceber que ele queria melhorar, mas ele queria cultivar o tique, sabe? Aquela pessoa que tem um apego ao tique. Aí eu cheguei para ele e falei, olha só, você gostaria de resolver o seu problema, né? Aí ele falou assim, né? Ah, gostaria, não sei o quê, porque às vezes isso me atrapalha. Eu falei, então tá bom, então eu vou sussurrar um negocinho no seu ouvido, quando você for dormir. O garoto ficou branco, né? E eu falei, amanhã não vai ter mais nada. Ele, não, sussurra no meu ouvido, eu não gosto de magia, eu não gosto dessas coisas que vocês fazem, dos espíritos, pelo amor de Deus, não. E se batia assim. E eu falava assim, mas se você não... Eu falei, olha, você ficar contigo, você vai pro inferno. Não vou não, se Deus quiser, né? Brincando com ele, né? Nossa, gente, mais cagão que Nossa Senhora, entendeu? Terrível. E aí eu fiquei a viagem inteira com ele. Era o tempo todo, gente. Era o tempo todo. Ai, que vinho gostoso. É gostoso. Ele conseguia falar fazendo o tique. Isso pra mim foi maravilhoso. Porque é uma pessoa que ele falava com o tique, entendeu? Tinha hora que ele fazia sozinho, né? E tinha hora que ele continuava a frase no tique. Ele engatava a frase no tique e ele falava, nossa, isso é uma evolução, né? Mas era assim, gente, aí foi maravilhoso. Eu tentei tirar férias para me abstrair disso e levei a pessoa com toque lá. O que é? Na mocinha que estava com ele era muito boa. Ela é muito fofinha. Eu cheguei até no final da viagem e falei assim, a senhora tem que brigar mais com o seu namorado. Porque tá num grau que... Né? Porque ele ficava assim, né? A viagem inteira, gente. Aí a gente ia no carro, eu só ouvia assim. Aí eu olhei pra trás e falei assim, olha só, dá pra você parar que eu vou pegar diabetes aqui, eu e o Rodrigo, a gente vai pegar diabetes porque estamos aqui num ambiente comum, né? E ele, mas eu amo o mozão. Falei, você ama o mozão, mas a gente aqui também tá... Você tem uma noção, gente, quando a gente foi dormir no ar, era uma cama de solteira pra cada um. Eles ficaram numa única cama. Aí eu falei, isso é doença. Eu só falei, isso é doença, né? E era uma loucura muito grande, entendeu? E a mulher, ela é muito mansa, ela fazia tudo o que ele queria, não sei o quê. Eu não, eu já era mais, entendeu? E ele acha que eu sou bruxa. Ele tem certeza que eu sou bruxa. Porque o Rodrigo contou pra ele 2 histórias que aconteceram comigo. Uma da menina gaga, que eu vou esperar de gaguejar, que ela tá me irritando. Né? Aí eu perguntei pra ela, por que você é gaga? A menina quase morreu. Eu falei, isso não é seu, da sua avó? Aí ela virou, a gente estava no Outback, a mulher estava pegando, né, o pedido. E aí eu falei pra ela, isso não é seu, da sua avó? Aí ela virou pra mim e falou assim, peraí, você tá falando então que eu não sou gaga e que essa gagueira é da minha avó? Aí a garçonete falou, puta que pariu, né? Falou bem alto, não vou dizer aqui, falou, puta que partiu, né? Olhou pra mim assim, eu falei, você não tá gaguejando. Aí ela, não, eu falei, você não tá gaguejando. Ela nem percebeu. Aí a outra, minha amiga nossa, fez, meu Deus! Né? Aí ela, para, fulana. E aí demorou um tempo pra ela perceber que ela não tava gaguejando. Quando ela percebeu, ela continuou, pensa na sua avó. Pensava na avó, parava de gaguejar. Aí o menino achou que eu era bruxa. Na hora que eu falei que ia sussurrar no ouvido dele, que ele ficou branco, entendeu? Então não pude nem fazer uma magia com o menino. Entendeu? Nem fazer Ele achou que eu fosse, sei lá, sussurrar um Harry Potter no ouvido dele. Não sei, entendeu?
Foi estranho. Mas foi isso, gente. A viagem foi ótima. Fotos estão no Instagram. Vocês podem ver lá, futucar, curtir, mandar um gostei, entendeu? Ou não, pode dizer estranha, foto estranha, narcisista, louca. Pode falar, porque não tem problema. Não deleta comentários. A não ser que você escreva um palavrão. Tá? Mas se escrever sigla, eu não deleto. Né? Ou não deleto, gente. Tá ótimo. É que todo mundo é democrático. Cada um fala o que quer. A Flair ficou com o Merlin. Ficou aqui com o Merlin. Agora ela tá num grude comigo, que ela só dorme se for dentro do meu quarto, entendeu? E a gente tá num amor, numa paixão, sabe? Uma saudade imensa. O Merlin, quando me viu, pra variar, se mijou, né? E fez xixi na minha bota, e fez xixi na minha mãe, e fez xixi no Rodrigo, e fez xixi no Clóvis, né? E ele faz um xixi imenso em todo mundo, né? Ele ficou muito emocionado, exatamente. Eu já falei pro Merlin, faz outra coisa quando você fica emocionado. Chora, faz um tique, mas xixi não, né, filho? Porque rola uma, né? A meleca tem que limpar depois. Era meio tenso. Mas, enfim, gente, foi isso. Contei já da minha viagem, contei que os... Vocês estão aguentando bem, né, gente? Que a gente já passou 10 minutos que a gente está falando da viagem. Mas eu vou encerrar a aula, porque, né, a gente tem que ir para casa comer pizza. Ou McLanche feliz, com a parte feliz, né? Também é legal. Mas, enfim... Vamos fazer a nossa prece. Alguém quer mandar algum recado, gente? Aproveita. Eu vou fechar para a prece. Fechei, então. Eu também estou feliz, gente. Vocês fizeram muita falta. Chegava quinta-feira, eu ficava desesperada, porque eu ficava sem internet, eu não sabia nem quem estava aqui. Aí eu mandava para a Júlia, cuide bem da minha turma. Cuide bem da minha turma. Ela não me respondeu. Só me respondeu um dia. É porque eu estava sem internet. Eu estava sem internet. Total. Mas, enfim, gente, vamos fazer a prece agora. Agora é sério, eu vou liberar vocês. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a tudo que nos acontece e aos convites diários de aprender a morrer, a nos entregar, a nos desconstruir para nos reconstruir. E assim, Senhor, pedimos que permaneça sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos intuindo, para que possamos genuinamente fazer esse renascimento todos os dias e encontrar a Ti dentro de nós. Graças a Deus. Gente, beijo, amei voltar. Estaremos aí, próxima quinta. Nunca mais abandonarei vocês até dezembro.